namorado, não vai esquecer não, tá bom? Tô recebendo aqui no estúdio, pediu para vir aqui participar do programa e ele chegou aqui, o ex-governador do estado do Paraná, Beto Richa. Tudo bem, seu Beto Richa? Tudo bem, Salsicha. Como é que tá o senhor? Bem, graças a Deus. Tá visitando a região? Estamos correndo a região. Tá, e ele falou assim, posso falar lá no Balão Geral? Aí, com certeza, a nossa direção falou, pode vir. E você veio, tá visitando os amigos, como é que é? Ou tem algum encontro político por aqui? Eu tenho já, desde meados do ano passado, lá por julho, agosto, percorrido as regiões do estado do Paraná. E até o presente momento, passamos de 150 cidades visitadas. Algumas delas, mais de uma vez. Maringá, por exemplo, é a terceira vez que aqui estou. Eu estou como presidente estadual do PSDB e estamos conversando com os companheiros, com os amigos, parceiros da nossa administração, como prefeitos, ex-prefeitos e lideranças do setor produtivo também, para falar um pouco de política. É um ano de eleição e também sobre o futuro do Paraná. Como é que está o PSDB no estado? Vai lançar candidatura própria ou não vai? O partido está sendo estruturado, não posso deixar de reconhecer que nas eleições anteriores o PSDB deu uma enfraquecida no estado e também no plano nacional. Mas estou motivado em função do grande número, Salsicha, de lideranças que estão procurando a nossa sigla para ingressar ou aqueles que estavam tanto adormecidos querendo atuar com mais intensidade. Montamos uma chapa razoável de candidatos a deputados estaduais, deputados federais, para participarem das eleições que estão muito próximas, que acontecem no dia 2 de outubro desse ano. Muitas pessoas lembram do senhor como o governador do estado do Paraná. O senhor veio muito aqui para a região de Maringá, Sim. Trouxe muitos recursos. Essa lembrança para o senhor, como é que é? Saber o povo reconhecer, ó, aquela obra tal, foi o Beto Richa que fez. Olha, Salsicha, todos acompanharam, eu fiquei cerca de 2 anos e meio afastado da política, fui cuidar da vida, cuidar da família, meus 4 netinhos que são a minha alegria, e aí comecei a atender convites para visitar o interior, que eu gosto muito, eu sou aqui de Londrina, aliás, e no meu governo fizemos uma gestão municipalista, presente e investindo fortemente nas 399 cidades do estado do Paraná. E ao percorrer o estado, fico muito feliz, me sinto gratificado ao ouvir de todos, que saudade, porque eu fui o único governador que esteve presente nos 399 municípios, e não fui a passeio. Fui conhecer a realidade, me colocar à disposição, para daí sim traçar ações que estejam em consonância com o desejo de todos. E também recebi a todos em Curitiba, e o mais lembrado era o volume grandioso de obras que aconteceram em todas as cidades. Maringá mesmo e esta região são um grande exemplo do que eu estou falando da realização do nosso governo. Deixa eu perguntar para o senhor, que eu acho que tem muita gente, inclusive tem gente perguntando aqui no WhatsApp, saber se eu vou perguntar ou não, e eu vou perguntar. O senhor responda se o senhor quiser. Depois que o senhor saiu do governo, teve várias denúncias. Sim. Teve vários processos, teve vários casos. E como é que está tudo essas denúncias contra o senhor? Resolveu tudo? Tem coisa para trás? Tem coisa pendente? Primeiro, deixar claro, Salsicha, que eu não tenho nenhum constrangimento de falar a respeito. Eu faço questão, até porque devo satisfação ao povo do Paraná, que sempre confiou em mim, me dando mandatos como 2 de prefeito de Curitiba, tive a maior votação da história da capital, venci em 100% das 3.500 urnas, não perdi numa única urna, convocado para ser governador do Paraná. Eu acho que cumpri com a minha missão. Deixei o Paraná com a melhor situação fiscal, que atesta o equilíbrio das contas públicas, e a melhor situação financeira do Brasil. Eu deixei para o meu sucessor em caixa quase 7 bilhões de reais. E o Paraná com um canteiro de obras que todos reconhecem. Saindo do governo, entrando já na eleição para senador, eu fui apunhalado pelas costas. O processo e as acusações levianas que fizeram contra mim, meu processo nunca foi jurídico, foi político-eleitoral. Porque pensa bem, e os que nos acompanham nesse momento também, que pré-requisito eu preenchi à época para ter a minha casa invadida e ser com a minha mulher, Fernanda, sequestrados de casa há 20 dias das eleições, sendo que sequer tinha algum inquérito aberto. Sequer fui chamado para depor ou prestar qualquer esclarecimento. Então, foi uma perseguição implacável. Foi uma armação política que fizeram contra mim. Tanto é que não se sustenta. Estou vencendo sucessivamente todas as ações que inventaram contra mim e a minha família. Eu sei que o tempo é curto, eu poderia falar aqui horas de cada um dos processos
e mostrar os equívocos, os abusos, os erros que cometeram contra mim. Mas vou dizer só o seguinte, eu acho que é necessário e talvez explique tudo o que aconteceu. Eu fui sequestrado de casa com a minha mulher, passados 3 anos e meio, não tem uma denúncia apresentada contra ela em relação àquela atrocidade que cometeram contra a Fernanda. 3 anos e meio, porque não há provas. Não há mínimos elementos que corroborem as levianas acusações. Pois bem, se não há provas, como é que submete uma pessoa, em especial uma mulher, a um trauma como aquele? A uma humilhação pública, um linchamento moral. Trauma que possivelmente a pessoa carrega até o final da sua vida. Quem vai pedir desculpas a ela? Nós que vamos nos ocupar de catar as penas que eles lançaram ao vento. Então, eu estou confiante, sempre tive confiança na justiça, principalmente na hora que sobe para cortes superiores, onde existe mais equilíbrio, mais observância e respeito às leis, sobretudo à Constituição Federal. Na época, nem é o capítulo da Constituição que fala sobre presunção de inocência, eles respeitaram. Mas estou bem, estou animado, muita fé em Deus. Aliás, nós nos apegamos mais ainda no momento em que nos sentimos impotentes diante da forte e implacável perseguição que nós sofremos. Foi uma armação política. Você tem a liberação para, se quiser ser candidato esse ano? Não tenho nenhuma condenação, nem em primeiro grau, e não terei. Ao contrário, tenho tido sucessivas vitórias no campo jurídico, porque não existe meia prova contra mim. E a pergunta final agora, então, o senhor é candidato a alguma coisa ou o senhor só vai comandar o partido mesmo do Estado? Cheguei a pensar em deixar a política. Depois de tudo que me aprontaram, fiquei muito sentido com o que fizeram com a minha mulher. Minha mãe, uma senhora de 82 anos, teve a sua casa invadida. Mais uma armação que eles fizeram para tentar aniquilar a minha candidatura. Eles caçaram a minha candidatura de maneira arbitrária. E, além de todas as ilegalidades que cometeram, eles também revelaram um desprezo à democracia, na medida em que fraudaram a vontade dos eleitores, induzindo-os ao erro. Mas tudo bem, eu aceitei esse desafio de retornar à política, participar das eleições desse ano como pré-candidato a deputado federal. Porque eu acredito, com as experiências que eu acumulei, de prefeito de Curitiba, todas as pesquisas, o melhor prefeito do Brasil, confirmado nas urnas. Um governador que deixou o mandato com 7 bilhões em caixa e a melhor situação fiscal do Brasil e um canteiro de obras. Investimentos maciços na saúde, os paranaenses se lembram bem dos helicópteros que salvam vidas todos os dias, dinheiro para os hospitais, 5 mil veículos para a área de saúde, maior contratação de policiais que esse estado já viu, 11 mil, a maior compra de viaturas, 3.200, geração de empregos, enfim, uma série de reconhecimentos. E eu acho que eu posso ajudar o Brasil nesse momento turbulento, muito desemprego, 12 milhões de brasileiros, gente passando fome, a inflação voltando. É evidente que o cenário agravado pela pandemia fortíssima que nós vivemos. Então, eu acho que eu posso ajudar nessa situação, posso também ser uma voz que terá um peso no Congresso, não seria candidato para ser mais um e desaparecer no meio de 513 deputados. Estou indo lá para ajudar, vou me esforçar muito para ter uma atuação exemplar e que orgulhe todos os paranaenses. Muito obrigado pela visita, vindo para Maringá, porque você fala com a direção, pela oportunidade. Pede o espaço aí. Muito obrigado, Obrigado, agradeço. Um abraço, aí parabéns. A fala do